prazer estarmos juntos novamente para estudar. E, sob as bênçãos de Deus, que tudo que tivermos de bom possam os amigos espirituais usar para envolver a humanidade em seus momentos de dor, de necessidades. Disponham de nós. E nessa alegria dos reencontros, o nosso tema hoje não é dos mais cômodos, uma vez que nós vamos estudar a intolerância e o intolerante. Situação que muitas vezes é possível que nos encontremos ou dentro da intolerância ou sendo intolerante, mas colocando isso à parte, vamos ao estudo. Então, no primeiro momento, nós vamos ter que entender que a intolerância se caracteriza pela dificuldade que as pessoas têm de conviver com as diferenças e que normalmente essas diferenças se refletem na falta de aceitação das emoções, dos sentimentos, da forma de pensar do outro, né? Então, isso é uma atitude mental, claro, e com total ausência para se aceitar pontos de vista que sejam diferentes dos pessoais, né? Então, em síntese, é o fechamento da razão em face a opiniões políticas, sexuais, religiosas, nacionalistas, que mais? De clubes esportivos, de bairros, de cidades, de países. É algo assim pontual que eu não abro mão de apreciações diferenciadas, por assim dizer, a ponto de que muitas vezes, para defender e para impor os seus pontos de vista, o intolerante se torna agressivo, se torna assim violento, né? Então, esse proceder a gente poderia pensar assim, mas esse tipo de ação que é comum nós vemos em muitas situações, é próprio dos tempos atuais? De forma nenhuma. Os primeiros comportamentos intolerantes encontrados na história do mundo, pasmem, são encontrados entre os gregos, que, eivados da sua superioridade lógica, desprezavam, não aceitavam os povos que tinham uma limitação, por assim dizer, intelectual, a tal ponto de os escravizar. Porque é lógico, as mentes que não têm cultura, as mentes que não pensam, são facilmente guiadas, levadas pelos raciocínios, pelas ideias daqueles que pensam. Daí o grande cuidado, né? E também nos antigos romanos, que praticamente foram donos do mundo, essa noção de superioridade levou-os a enxergar que quem não era um romano, por assim dizer, era para ser subjugado, era para ser dominado, e eles faziam isso usando a força, usando a agressão. Nos séculos XV, XVI, XVII, esse exacerbamento se intensifica e na Idade Média nós vamos encontrar, então, as terríveis guerras entre as crenças, querendo impor seus dogmas, sua forma de pensar, de entender,
proibindo que qualquer expressão contrária ao conhecido fosse dizimada. Era o famoso crê ou morre. A partir do século XVIII, embora de forma mais sutil, começam a surgir ideias, a mentalidade contra esse dogmatismo. E nascem, então, os movimentos advogando que todo ser tinha o direito de pensar, de ser, de agir conforme os seus sentimentos, conforme a sua forma de ser, e que eram importantíssimos e que se tornavam únicos no sentido de que eram diversos dos demais, cada um na sua forma de agir, que era muito pessoal. E no decorrer, apesar desse despertamento, nós vamos ver no correr dos tempos os regimes ditatoriais tentado impor, por exemplo, pelo nazismo na Alemanha, pelo fascismo na Itália, pelo stalinismo na antiga União Soviética e hoje ainda na Rússia, a total discriminação sexual. A ponto de, quando há uma diversidade, ou é camuflada ou não é exteriorizada, ou as pessoas procuram sair de cidades pequenas e irem para cidades maiores, onde a situação se dilui. Hoje, ainda na Rússia. Então, apesar dessa análise, então, é uma agressividade, né, nessa forma de agir, e embora ela não seja assim evidente, mas ela se faz presente, e cada um de nós sabe disso, nos processos de colonização, que foram baseados totalmente na expoliação, na violência, na superioridade racial, escravizando os seres. Então, apesar das análises da realidade, a intolerância é gritante. E é mostrada, principalmente, nós vemos isso nos movimentos migratórios, principalmente envolvendo a África, o Oriente Médio, momento em que as pessoas, os grupos, fogem dos países que lhes são próprios, exatamente por não se submeterem a serem escravizados, dominados, perseguidos, por assim dizer, tendo que abrir mão de tudo. E no Brasil, existe intolerância? Claro. Os casos de xenofobia, o temor, a antipatia por aqueles que vêm de fora, ao qual nós atribuímos pejorativas qualificações de os asiáticos são sujos, os muçulmanos são violentos, os africanos não são inteligentes. Algumas apreciações, entre inúmeras outras, que referenciam, sim, os sentimentos hostis e intolerantes. Na Europa, por exemplo, os árabes e muçulmanos, nos Estados Unidos, os mexicanos e os latinos, aqui no Brasil, os haitianos e os venezuelanos, são realmente envoltos a grandes restrições e preconceitos. No Brasil, ainda, há uma agravante de que essa restrição e essa intolerância, seja ela velada ou não, entre os próprios brasileiros acontecem em relação, por exemplo,
o sul em relação ao norte e ao nordeste. Então, vejamos que por que tudo isso? Os estudiosos analisam que essa intolerância é decorrente do medo do diferente, do medo de que o estrangeiro traga, através dos seus hábitos, uma forma de imposição àquilo que é comum ao meio e que vai desestruturar esse meio, impondo os seus costumes. Incapazes que somos de entender a bênção da diversidade que leva todos a crescer, a perceber modos de ser ricos, diferentes, interessantíssimos. Então, esse pensar, esse medo, por assim dizer, é exatamente eivado de prevenções de que quem chega vai desconstruir o meio, por assim dizer, e se impor com seus hábitos e costumes diferentes. Então, o que pode decorrer dessa intolerância? Realmente vai fazer com que os grupos se isolem. E nós vamos ter, então, as minorias étnicas, negros, índios, estrangeiros, refugiados, cada um formando como se fosse um gueto, por assim dizer. Um grupo isolado, em que não é permitido que se entre e que eles também não saem. Então, decorre ainda um individualismo, uma vez que a comunidade não está aberta ao coletivo, mas sim ao fechamento de culturas que poderia trazer possibilidades novas para todos. Uma vivência harmônica das adequações, das trocas. Então, o crescimento ainda tem mais um detalhe. O crescimento das redes sociais, por assim dizer, ela contribui enormemente para os pensamentos intolerantes, uma vez que as páginas colocadas são ostensivas e, velada ou ostensivamente, elas insinuam o racismo através de ideias, através de desenhos, através de frases, de charges, e acentuam, sim, o fascismo, a xenofobia, o ódio às mulheres, a homofobia, o neonazismo, as intolerâncias religiosas. Então, a rapidez e a velocidade dessas páginas, dessas postagens, ela se esconde através do, entre aspas, oculto, mas ela leva exatamente a que se coloque expressões deselegantes, que talvez o indivíduo pessoalmente não diria ou não o faria. E, então, sob esses raciocínios, pergunta-se: quem é o intolerante? É todo aquele, ou sou eu, em todo momento, que me torno inflexível, rígido, que eu não admito opiniões ou posições que diverjam da minha. E isso não é um fato que vai acontecer no âmbito grandioso. Não, pode estar acontecendo dentro do lar de cada um de nós. Então, é muito importante
que, veja bem, e refletir, inclusive, que aceitar, aliás, que entender a posição intolerante do outro não significa aceitar ou ter atitudes agressivas frente ao que se discorda. Normalmente, esse intolerante age de forma grosseira. Por quê? Já faz parte, porque esse modo visa fragilizar aquela pessoa com a qual ele se relaciona, né? Com a pessoa que pensa diferente dele. E ele tenta impor exatamente, passar de uma forma entrevista, ele não convive de forma nenhuma com o novo, com o inesperado, com algo que surja, porque ele não tem ainda como adequar os seus revides. Então, ele detesta o novo. Então, as relações com o intolerante, seja ele no nosso lar, no meio social, onde quer que seja, elas são muito difíceis. São penosas, porque nós vamos lidar com alguém, ou seremos alguém, que está sempre disposto a se impor. Os outros, todos, são vistos como inferiores, e o mundo é um lugar que deve ser renovado, e a única coisa que pode renová-lo é a força bruta. Então, modo geral, a presença de um intolerante, onde quer que ele esteja, vai ser geradora de conflito. Uma vez, e quem está diante ou frente a um intolerante tem que ter muito cuidado, né? E frente às primeiras ideias colocadas, com delicadeza, com elegância, retirar-se do local. Porque no momento, a mais simples palavra ou olhar agravaria o momento. Então, por muito difícil que pode ser quem convive com o intolerante, vai ser buscar entender que talvez ali esteja um indivíduo fechado em traumas, em dramas não resolvidos, que não buscou na época própria, não teve como buscar o equilíbrio, e que se moldou como um espírito rude, agressivo, doente, quase que como uma forma inconsciente de se defender, de se autopreservar. Então, entender possibilidades, entender isso, não quer dizer de forma nenhuma concordar, né? Mas estar atento, estar vigilante, porque o prazer do intolerante é provocar. Então, entre aspas, não dar corda para o intolerante e não se mostrar também intimidado, com medo. Quando der para conversar, que a conversa seja natural, sem revide, na apreciação, sei lá, de uma flor, sei lá o quê. Não retribuir os argumentos que ele está tentando impor ou desejar provar de forma nenhuma que ele está equivocado. Isso levaria a consequências assim imprevisíveis. Então, desse modo, tolerante não quer dizer manter-se indiferente ao fato, mas compreender. A criatura detida numa posição mental difícil, jamais confundindo esse entender com convir, concordar ou aceitar. E vejam que interessante, permitam-me que eu leia. O Evangelho segundo o Espiritismo
no seu capítulo 10, item 16, ele diz assim: sede severos para convosco e indulgentes para com os outros. Todos tendem más tendências a vencer, hábitos, defeitos a corrigir, hábitos a modificar, assertivas que evidenciam ser fácil reconhecer o intolerante. Daí, o estudo remeter ao campo íntimo, refletindo nas posições pessoais das posturas. E ainda o Evangelho, agora no seu capítulo 9, ele diz, veja bem, e Lázaro reflete sobre uma situação muito delicada, veja bem, onde o intolerante, muitas vezes das suas relações, e aí ele continua assim: eu sou benigno por fora, mas tirano doméstico, e eu faço sofrer a minha família e os meus subordinados a peso do meu orgulho e do meu despotismo, como querendo compensar do constrangimento que me impuseram alhures. Não se atrevendo a usar a sua intolerância sobre os estranhos que o recolocariam no seu lugar, eles querem, ao menos, ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se de poder dizer: aqui na minha casa eu mando e sou obedecido, sem pensar que eles poderiam acrescentar, com mais razão, que sou detestado. Então, dessa forma, o estudo leva a que nós pensemos exatamente, porque faz parte de, embora sendo uma tese, sendo um tema, é possível que muitos de nós, em algum momento, se encontrem dentro de uma posição de intolerância, sendo intolerante. Que Jesus nos abençoe a todos.